E aí, vamos bater um papo? E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Depois de uma semaninha de hiato, tô aí de volta. Não deixei de postar vídeo, tô colocando aos pouquinhos umas coisas aí, uns videozinhos de música, né? Que eu propósito na arte do canal, tem trilha sonora, então vou colocar algumas coisinhas aqui sempre que possível. E não se esqueça de me seguir no Instagram, porque como o YouTube às vezes é meio complicado de fazer upload, às vezes não vai, eu sempre posto primeiras coisas lá, ok? Então segue no meu Instagram, no final, na arte final do vídeo ele sempre tá lá, e depois no final do vídeo eu vou falar mais sobre isso, ok? Vamos lá. Estratégia. Queria falar com vocês um pouquinho sobre isso depois de algumas leituras e algumas reflexões que eu tive sobre esse tema. Não sei se você já sabe, mas eu e minha família a gente tem lido a história da Bíblia, a história do povo de Israel, a história do povo de Deus e o que Deus quis dizer através da Bíblia na sua ordem cronológica, né? A linha do tempo do Messias, se é que a gente pode dizer assim. A gente chegou na história de um cara que eu acho muito legal. O nome desse cara é Josué. Eu vou estar me baseando aqui nos capítulos 7, 8 e 9, não vou ler eles todos porque é bastante coisa, mas vou citar algumas coisas e recomendo fortemente que você vá, pegue a sua Bíblia e dê uma olhada não só nesses capítulos, mas leia o livro de Josué como um todo, porque ele é muito bom e tenho certeza que vai te trazer umas reflexões muito boas. É interessante que normalmente quando a gente fala de Josué, muita gente lembra de Jericó e tal e tudo, e eu não omito essa parte, é muito legal. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho nos capítulos 7, 8 e 9, como eu disse, na história da conquista de Ai, nessa batalha constante, porque é uma história muito legal e que sempre me prendeu mais a atenção, porque ao invés de Jericó, que é uma história muito contada, essa eu tive que ir na Bíblia e ver por mim mesmo. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre o que ela representa para mim. Eu gostaria que você pensasse comigo o que ela pode representar para você também. Não esquece de pegar sua Bíblia, pegar sua água. Não sei se você assiste o vídeo na televisão, comendo alguma coisinha, mas se prepara aí que a gente vai ter um papo sério agora. Então vamos lá. Por que eu acho tão importante pensar em estratégia e usar a história de Josué como um inicial para falar disso? O primeiro ponto que eu acho que eu posso definhar aqui, vou tentar usar os tópicos, seria que a estratégia ajuda a gente a vencer os nossos desafios, tornando os nossos objetivos claros. É interessante que, se você lembra do que eu falei nos vídeos atrás, o desafio antes do povo de Israel era sair do Egito e ir para essa terra. E agora, quando Josué chega aqui, eles chegaram nessa terra. Então a pergunta que fica é: e agora? Qual o nosso objetivo? Fica bem claro que o objetivo deles era se consolidarem como uma nação e conquistarem a terra que lhes foi prometida por Deus. E para fazer isso, eles não fazem de qualquer jeito. Claro, muita gente fala de Jericó, mas eu quero falar sobre a conquista da cidade de Ai para exemplificar um pouco sobre isso. Vou tentar ler aqui só alguns versículos para vocês. Se liga aqui em Josué, no capítulo 8. Olha só, a partir do versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordens dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela, e não vos distancieis muito da cidade, todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas suas mãos. Só até o versículo 7 por enquanto. Eu acho isso muito interessante. Ali diz que o Senhor, nosso Deus, vai entregar a cidade nas mãos deles, mas não é por causa que Deus vai garantir essa vitória que eles fazem de qualquer jeito. Eles criaram todo um plano bem arquitetado para colocar aquela cidade numa posição onde ela não teria como vencer de jeito nenhum. Eu acho isso impressionante, cara. Você vê que eles tinham um objetivo maior, que era conquistar a terra em si como um todo. Mas eles tiveram que dividir esses objetivos em conquistar as cidades primeiro. E conquistar essas cidades foi dividido nos diversos estratagemas para eles conseguirem conquistar essa cidade do jeito certo.
Ou seja, cada equipe tinha a sua missão e quando todos eles completassem as suas missões, em conjunto eles conseguiriam atingir aquele objetivo maior que tinham planejado. E aí a estratégia, a delegação de missões, a delegação de objetivos de várias equipes para agir num objetivo em comum, essa estratégia funciona e torna o objetivo cada vez mais perto de ser realizado. Mas não só as estratégias revelam os objetivos claros para a gente, mas se a gente olhar com calma as estratégias, você percebe que elas revelam os objetivos ocultos normalmente aos nossos olhos humanos. É interessante, como eu falei antes, da questão da diferença entre o que aconteceu com o povo quando ele estava com Moisés e o que aconteceu quando ele estava com Josué. Quando ele estava com Moisés, o objetivo claro e aparente era: vamos tirar vocês do Egito e levar à terra prometida. Mas qual era o objetivo escondido atrás disso? Ao longo do Pentateuco você vai ver que além de tirar eles do Egito e levar eles para a terra prometida, durante todo esse processo foi o objetivo escondido de tornar eles em não mais escravos, mas em uma civilização, um povo civilizado e concreto, uma nação. E agora com Josué não é diferente. Eles precisam se consolidar como uma nação e ter o seu próprio território. Sim, esse é o objetivo claro. Mas qual é o objetivo escondido? Isso entra muito numa discussão moral que às vezes algumas pessoas fazem objeção àquilo que Deus fez através do povo de Israel aos cananeus, que era o pessoal da terra de Canaã. Porque conquistar era um ato de guerra, então consequentemente envolvia queimar casas, envolvia tomar cidades, envolvia o seu grau de matança ali no meio, se é que a gente pode dizer assim. Mas através de Israel, o que Deus fez ali, na verdade, foi julgar aquele povo na terra de Canaã pelos atos que eles tinham feito. Se você olhar com calma, eu vou tentar colocar algumas referências de textos aqui. Aquele povo, os cananeus, eles cometiam atrocidades, coisas que assim, se você olhar hoje em dia, é óbvio que é errado. Eles sacrificavam as suas crianças, faziam cultos absurdos, eles praticavam imoralidade sexual como se não houvesse amanhã. Então, quando Deus tirou Israel do Egito e levou eles para lá, além de transformar eles numa nação, ele usou eles como um instrumento de julgamento sobre esse povo que havia cometido tantas atrocidades. E antes que você diga por alguma opinião ou algum objeto moral que isso é injusto, lembre-se que Deus fez a mesma coisa através dos filisteus e da Babilônia em muitas ocasiões, como por exemplo com Sansão, quando ele foi levado, e com todo o povo de Israel na Babilônia, depois que ele tinha se desviado do Senhor, então eles foram para o exílio, que é o caso mais famoso. Então, além dos objetivos claros de vencer os desafios, as estratégias deixam claro esses objetivos escondidos que muitas vezes a gente não vê ou se recusa a ver, mas que significam muito para nosso crescimento na nossa caminhada física, espiritual, mental, seja o que for, o que Deus tiver planejado para nós, o nosso crescimento como um todo. E uma coisa muito interessante que eu percebi logo antes de fazer esse vídeo também. Quando você tem uma estratégia, quando você aprende a ver as coisas através dos olhos da estratégia, você percebe melhor as estratégias dos seus inimigos. É interessante, eu falei para você ler do capítulo 7, não só o 8, né, mas o 7, 8 e 9, porque antes de Josué tomar a cidade de Ai, na verdade eles tinham falhado em tomar uma vez já. Durante o capítulo 7 de Josué a gente vê isso, que na verdade eles tinham sido derrotados porque não prestaram atenção nas palavras de Deus antes, porque no meio deles havia pecado. Então eles procuraram perdão, se purificaram e aí sim Deus os deu uma estratégia para fazer tudo. Então, aí nesse caso, a estratégia depois de uma derrota cria aí uma abertura para você vencer contra um inimigo com o qual você já tinha perdido. E depois, no capítulo 9, acontece uma coisa muito interessante, isso sempre me chamou a atenção quando eu li esse texto. Se liga aqui no capítulo 9, a partir do versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal,
e lhe disseram a ele e os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Enfim, depois disso eles já vão passar para uma explicação maior de onde vieram e tudo. Na verdade, uma mentira que eles contaram ali. E o que aconteceu depois disso? O Josué e o pessoal de Israel, sem pedir o conselho do Senhor, e esse foi o erro deles, concordaram em fazer a aliança com o pessoal. E depois eles perceberam que, na verdade, eles eram vizinhos, eles eram da cidade próxima, a uma cidade que eles deveriam conquistar. E agora, para honrar esse tratado que eles fizeram, eles não poderiam mais atacar aquela cidade. Então percebe como é que a estratégia do inimigo funcionou aí? As estratégias do inimigo servem muito, tanto para a gente aprender como se defender, tanto para a gente aprender como usar essas estratégias de uma maneira melhor para avançar o reino de Deus sobre a terra. Nesse momento específico de conquista, Josué foi enganado por não ter prestado atenção no que o Senhor poderia ter dito sobre essa questão, e ele deixou que essa estratégia do inimigo o afetasse. Então, quando a gente tem os olhos de estratégia dados por Deus, a gente pode ter essa noção, pedindo o conselho dele, de perceber as estratégias, os estratagemas, as mentiras do inimigo e perceber quais são essas estratégias para quebrar elas antes que elas nos derrotem e nos atinjam. Agora lembre-se disso, e eu não sei se você percebeu isso ao longo dessa caminhada, mas toda vez que uma estratégia, alguma conquista, alguma coisa dava errado, era justamente porque eles não confiavam em Deus primeiro. Então perceba isso, não importa quão boa a sua estratégia pareça ser, se você não se voltar a Deus, pedir o conselho dele, se a sua estratégia não estiver firmada na palavra dele, de nada adianta. A sua estratégia precisa ser resultado e produto de uma confiança com Deus. E se não for isso, que seja sua estratégia para obter essa confiança em Deus, para que a partir daí Ele possa te dar as melhores estratégias para você conquistar, para você se manter e para você colocar à prova tudo que vier à frente de você com os olhos de Cristo e não simplesmente com a sua ingenuidade humana. Dito isso, eu gostaria de deixar aqui a recomendação de livro de hoje. Na verdade, esse livro é um pouquinho difícil de entender. Às vezes eu me gabava porque eu li ele todo, mas eu acho que eu vou ter que ler de novo para entender algumas partes. Mas enfim, esse livro aqui, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, clássico, um monte de gente, empresário, um monte de gente fala sobre ele. Mas enfim, é interessante para você pensar um pouquinho nisso, estratégia, não só no âmbito cristão, mas no âmbito secular também. E ele é difícil de entender, ele é um pouquinho difícil, acredito até que eu vou ter que reler ele daqui a pouco. Mas a primeira recomendação de livro, e sempre a recomendação de livro que eu vou dar aqui, é a Bíblia. Então não se esqueça de ler o livro de Josué, ler esses momentos de conquista de estratégia para você poder ter reflexões, Deus colocar alguma coisa no seu coração. Eu sempre achei impressionante, Josué foi sempre um cara, um centro de história que me deixou intrigado, me deixou curioso, né? Então eu recomendo demais você passar um tempinho, ler o livro de Josué, refletir sobre o que Deus tem para sua vida, sobre as estratégias que Ele tem, para os propósitos que Ele colocar no seu coração. Dito isso, é verdade, esqueci. Quero pedir para você que está aqui, não me segue no Instagram, segue no Instagram lá, ok? Porque eu vou soltar qual a estratégia que eu estou usando atualmente para utilizar dessa confiança com Deus, para crescer minha confiança com Deus e crescer em entendimento com Ele, ok? Vai estar aí no card final e também eu vou colocar aqui meu @, tá bom? Então procura lá e não se esqueça, leia sempre a palavra de Deus, confie nele e seja sempre aberto para receber, seja repreensão, seja conforto. Se vier de Deus, eu sei que Ele tem o melhor para você. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.